bom dia a todos. Obrigado por esta oportunidade. É um grande prazer estar aqui participando de um debate que eu particularmente acho que é um debate da maior importância, é um debate extremamente oportuno. E anteriormente eu falava com o professor José Júlio sobre essa questão de trazer para esse debate a questão da várzea amazônica, que é algo extremamente significativo, né? Embora a várzea tenha sido debatido tantos autores ao longo do tempo, inclusive o próprio Soares, em 59, né, por uma publicação do IBGE, aponta que nós temos algo em torno de 64 mil quilômetros de várzea. E eu acredito que esses estudos precisam ser atualizados. Hoje nós dispomos de técnica suficiente para fazer essa atualização, né? Inclusive lugares onde não havia sido computado como áreas de várzea, hoje nós podemos perfeitamente, com os instrumentos técnicos que estão aí à disposição, nós podemos inclusive chegar a números mais altos do que esse registrado em 1959, né? E às vezes a gente fica pensando, mas o que é que isto significa? Ora, se nós considerarmos que Portugal tem 92 mil quilômetros quadrados, que foi o país responsável pelo processo de colonização de parte significativa da América do Sul, em um país de mais de 8 milhões e meio de quilômetros quadrados, que é o quinto maior país do mundo, inclusive maior do que os Estados Unidos, se nós subtrairmos o Alasca. Então nós estamos falando de um país de 92 mil quilômetros quadrados, que é Portugal, e ao mesmo tempo nós estamos falando em cerca de 64 mil quilômetros quadrados, que é somente a área de várzea na Amazônia. E o que eu estou dizendo é que, se nós atualizarmos isso, nós vamos a números muito maiores, né? Então é um debate que precisa estar presente, né? E se falarmos das duas principais cidades da região amazônica, parte dessas cidades elas foram construídas na área de várzea. Inclusive nós estamos numa área de várzea, né? Quer dizer, toda a área do campus da Universidade Federal do Pará é uma área de várzea, né? Então há uma exigência, né, se coloca para superar uma série de questões que foram levantadas aqui anteriormente. Nós precisamos considerar o ambiente onde esta cidade está sendo construída, aliás, e continua sendo construída, ela é reconstruída a cada momento, né? Inclusive com o processo de verticalização. Então, é um debate extremamente importante, extremamente necessário. Bem, a minha fala eu vou dividir em 3 pequenos momentos. O primeiro momento eu vou falar um pouco sobre essa questão conceitual ribeirinho varzeiro, né? E vou dizer por que eu fiz e vou fazer isso de uma maneira muito breve. O segundo momento eu vou falar, digamos assim, falar dessa coisa de Amazônia é 60% do território nacional. Então um pouquinho do segundo momento, aí vou dizer o porquê. E vou finalizar tentando pensar algumas experiências do campo, inclusive uma delas, uma grande, tive o prazer da companhia do grande Ricardo, que eu já posso começar a dizer de um velho amigo. Não é muito velho, mas está começando a ficar velho, né? O tempo está passando, né? Então o Ricardo logo mais estará aqui fazendo a sua exposição. Então o primeiro ponto seria o seguinte: eu tenho insistido na ideia do amálgama, né? Quer dizer, quando falamos em população ribeirinha, né, temos que pensar que ela se define por um amálgama, na relação direta com o ambiente em que ela vive, né? Então por que eu comecei por aí?
Porque quando eu recebi esse convite, eu digo, meu Deus, o que eu vou falar? É tanta coisa, é um tema tão amplo, e como é que eu vou conversar? Então, essa foi a minha primeira preocupação. E eu recordo, certa vez, eu fui chamado a Coab, aqui em Belém. Então, me foi colocada a seguinte questão: professor, nós estamos com um determinado recurso a ser aplicado para a população ribeirinha, para a casa de ribeirinhos, mas nós estamos lhe chamando aqui para o senhor nos ajudar a dizer o que é esse ribeirinho. Então, um pouco por isso, e como eu estou diante de muitos alunos da arquitetura, então acho que seria interessante aqui colocar esse aspecto. Não dá para nós dizermos simplesmente que a população é ribeirinha porque ela está na beira do rio. Senão eu saía Tucunduba dentro aí dizendo que todo mundo que está na margem do Tucunduba é ribeirinho. E não é. É importante nós pensarmos que uma parte da população que está na margem do Tucunduba, bem aqui próximo de nós, de fato é população ribeirinha. População essa que se desloca daqui da frente. Eu digo desloca porque ela continua se deslocando, Ela se desloca, os filhos, a mulher às vezes está aqui na beira do Tucunduba, e ele se desloca, ele trabalha lá do outro lado aqui nas ilhas. Então ele traz inclusive a sua família e traz com ele o aporte do modo de vida. Abriu um pequeno parêntese. O modo de vida que eu me refiro é o modo de vida que está lá na ideologia alemã, na pergunta marxista, por que as coisas vieram ser o que são. É isso que eu estou falando, É desse modo de vida que eu estou falando. É um modo de vida que se explica na dimensão histórica do sujeito. Sem isso não existe possibilidade de você explicar o que é esse tal modo de vida. Então, quando eu digo modo de vida ribeirinho, aquele conjunto que se deslocou e veio para o Tucunduba, ele veio por uma série de razões. Uma delas é criar uma oportunidade para que os seus filhos tenham acesso a uma escola e alguma coisa parecida, ou mesmo os filhos tenham acesso ao mercado de trabalho, enfim. Mas ele traz o aporte, o modo de vida, que é a sua mochila, cultural, intelectual. Então ele continua aportando isso. Então, nessa perspectiva. Mas também, na margem do Tucunduba, está um conjunto de pessoas, que foi empurrado pela especulação imobiliária. Ele está na margem do Tucunduba não porque ele é ribeirinho, não porque ele desenvolve a lógica do modo de vida ribeirinho, mas ele está ali por uma imposição da dinâmica urbana, da especulação imobiliária e tudo mais. Então ele é empurrado. E aí o pessoal da Coab, eu dizia, então o ribeirinho é aquele que se define pela relação orgânica com o rio. Então não é um fato locacional simplesmente, não é o fato de ele estar na beira do rio que ele é ribeirinho, senão aquele prédio de luxo que está lá na beira, e o camarada foi morar um dia desses, me chamaram para comer um negócio, e é uma beleza naquela sacada imensa na beira e de repente ele virou ribeirinho porque está na beira. Inclusive a mesa que me antecedeu estava falando exatamente dessa questão, dos prédios que são construídos em lugares que inclusive a lei não permite, enfim. Então não é isso. Então foi por isso que o primeiro ponto que eu trouxe para a gente conversar é de que nós estamos falando. Nós estamos falando de um sujeito que vive nessa várzea, mas ele tem uma relação orgânica com essa várzea. E uma outra questão é o seguinte: todo varzeiro é ribeirinho. Todo varzeiro, aquele que vive a lógica da várzea, um modo de vida na várzea. Todo varzeiro é um ribeirinho, mas nem todo ribeirinho é um varzeiro. E isso a gente encontra em diferentes lugares da Amazônia.
E isso vai ter uma implicação muito importante do ponto de vista do planejamento. Logo em seguida, eu vou, no segundo momento, tentar chamar a atenção para esse ponto. Eu vou tentar fazer assim uma síntese das coisas, porque... pode, por favor. Bem, aí muito rapidamente é uma classificação dos tipos de várzea, dos cerca de 64 mil quilômetros quadrados de várzea, que isto compreende 1,5 da Amazônia brasileira. Isso é uma classificação aqui feita, dessa classificação lá no mapa, é feita por Torinho, Manuel Torinho e o Rubens Lima, tá? da UFRA. Então eles classificam a várzea em 6 tipos que ali estão, né? E a várzea do Amapá, a várzea da zona do Nordeste paraense, a várzea de Solimões, que lá no fundo, a várzea do Baixo Amazonas, é onde eu tenho mais me dedicado, né? Enfim. Então, esses são os tipos de várzea que nós temos na Amazônia. E isso vai ter um rebatimento extremamente importante do ponto de vista do planejamento urbano, né? Eu vou já à frente dizer por quê. Você pode passar. Bem, aqui é uma sequência de mapas, você pode passar rapidamente. 89, 79, 89, 99, 2015. Tá. Essa sequência é muito rápida, eu não vou me deter. É só para visualmente mostrar para vocês o processo de transformação pelo qual a Amazônia passou de 69 a 2015. Tá? Quer dizer, é um negócio sem precedentes na história da região amazônica, né? Então imagina, esse processo de transformação extremamente acelerado vai ter um conjunto de rebatimentos, tá? Vamos avançar um pouquinho, por favor. Bem, vejam só, isto aqui foi resultado de um trabalho, inclusive, que nós fizemos com o professor Norbert Fenzio, que aqui está presente, né? É uma honra de vir aqui participar conosco. Nós fizemos um relatório para a GIZ, né? E aí nós fomos cruzando os dados até que nós chegamos a este mapa. Então, hoje nós temos na Amazônia brasileira 772 municípios. Tá? O IBGE aponta que hoje a população, né, já avança próximo a 80%. Tá? E aí nós pegamos o seguinte, vamos verificar que antes dos anos 60, todo o processo de fixação no que diz respeito a centro urbano estava na beira dos rios. A partir dos anos 60, em função do conjunto de estradas que foram construídas, Transamazônica, Cuiabá-Santarém, e etc., né? Belém-Brasília, e etc. Então isso influenciou a formação de uma série de núcleos. Por exemplo, se você pegar a Transamazônica, né? Vamos pegar de Tucuruí, Novo Repartimento, Pacajá, Anapu, aí Altamira. Aí vem Brasil Novo, me ajuda, Ricardo. Brasil Novo, Medicilândia, Placas, Uruará, né? E Rurópolis, não é isso? E vai. Todas essas cidades que eu acabei de dizer, salvo exceção, Altamira, que é uma cidade antiga, todas essas cidades surgiram na estrada. Então o modelo muda. Mas nós fomos verificar o conjunto desses 772 municípios da Amazônia, nós chegamos ao seguinte, 70% está na margem de rio. Aí é importante a gente atinar que essas cidades, cada vez mais, elas crescem à margem do rio. Óbvio, se essas cidades estão crescendo, mostra o segundo mapa, isso aí é para mostrar para você o tipo de saneamento que nós temos. Então é uma tragédia, tá? É uma tragédia. Essas cidades, 70% dos 772 municípios, 70% na margem de rios, para onde vai o esgoto?
Então, quer dizer, é algo extremamente preocupante, extremamente necessário, um amplo debate, tá? Para fortalecer, para criar e fortalecer o que já existe de políticas públicas, para a gente, daqui a alguns anos, 25, 30, 50, 1000 anos, não sei, a gente conseguir essa equação, resolver essa equação, né? Então, quando nós falamos de Amazônia, nós estamos falando de 60% do território nacional. Nós estamos falando de 8.511.965 km², né? Então, aí dentro está quantas Franças, quantos Portugal. Então, nós temos que pensar o planejamento, né, de vários. Por exemplo, o estado do Pará tem 1.250.000 km². Portugal tem 92, portanto, dentro do Pará cabe aí, eu acho que umas 12 vezes, um pouco mais, o tamanho de Portugal. Então, nós temos que pensar o planejamento, né, para 12 a 15 tamanho de Portugal. Então, eu vejo o desafio que se impõe, tá? O grande desafio que se impõe a nós. Tudo bem, já vou para o terceiro ponto, é mais rápido, né? Então, vamos dar escala, né? O terceiro momento, tá, são trabalhos de pesquisa de uma maneira bastante pontual. Um deles, por exemplo, na Ilha do Marajó, tá? Eu vou depois fazer um resumo. Um deles é na Ilha do Marajó. Você pode avançar? Isso aí eu só vou mostrar as regiões do estado do Pará e os lugares onde nós já realizamos trabalho de pesquisa. A Ilha do Marajó, ali no centro da ilha, de quem vai de Breves, são 16 horas de barco aí para dentro. E hoje isso aí é uma Resex. Mas antes, era uma madeireira que tinha o domínio da Resex Mapuá. E esta madeireira é que dava continuidade de um processo que parece que nós estávamos no túnel do tempo. Ainda trabalhadores trabalhavam embaixo de uma pequena cobertura de palha, sem parede alguma, e lá as pessoas, a família dormia, enfim. Então, esse tipo de trabalho ainda que parece bem com os desenhos feitos por os viajantes, né? Então lembra muito isso, parece que nós estávamos num túnel do tempo. Então, esse trabalho onde a madeira é que passou a ser a forma de domínio da apropriação da terra e da maneira como esses trabalhadores, né, que alguns estudiosos preferem chamar desses camponeses, outros de ribeirinhos, assim sucessivamente, que não é o objetivo do debate, é essa nomenclatura. Então, essas pessoas que ali vivem e trabalham, então, quem dava o tom da organização produtiva e a forma de apropriação da terra era a madeireira, dominada por um chinês, Lapchang. Pode avançar. Bem, pode avançar. E aí, a região do Baixo Amazonas, eu creio que o Ricardo vai falar um pouco nessa região. Esses pontinhos aí são comunidades que nós realizamos levantamento. Todas elas comunidade de várzea. Você pode avançar? Bem, pode avançar. Bem, isso aí é um estudo, digamos assim, mas isso foi um estudo realizado entre 94 e 98. Isso está publicado num livro que o Museu Paraense Emílio Guerreiro fez publicação em 2007. Se chama Vaz e Varzeiros da Amazônia. Então, você pode passar. Isso aí é um pouco a formação do território de várzea. Ele é completamente, isso aí é completamente inundado num período de cheia, né? E é importante o seguinte, que nessas várzeas do Baixo Amazonas, diferente das várzeas daqui do litoral, das várzeas de maré, porque, como vocês sabem, o ciclo é 6 horas para cima e 6 horas para baixo. Essa é a dinâmica. Com algumas marés maiores, inclusive já foi tocado há pouco, que isso tem rebatimento direto na cidade,
né, nas inundações e tudo mais, né? No Baixo Amazonas é 6 meses para cima, 6 meses para baixo, né? Então é assim que funciona. Onde o pico das enchentes nesta região aí do Baixo Amazonas, Óbidos, o pico das enchentes ocorre no mês de maio e o pico para baixo ocorre no mês de novembro, onde a oscilação é em torno de 8 metros. A 97 foi uma das maiores enchentes, mas a maior enchente registrada recentemente foi a de 2019, acima de 8 metros, e superou a enchente de 1953, que até então era considerada a maior enchente na região amazônica, deste período recente, porque a maior enchente no século passado, registrado por Ferreira Pena, ainda no século XIX, também faz registro de uma grande enchente. Claro que naquela época os prejuízos eram muito mais para os fazendeiros ou pequenos criadores. Hoje os prejuízos se avolumam cada vez mais na borda das cidades. Óbidos é um exemplo disso, né? Existem bairros em várias cidades, eu vou destacar só como exemplo Óbidos, e um bairro inteiro, que é chamado de Cidade Nova, surgiu exatamente por conta da enchente de 1970 e 1973, que foram 2 grandes enchentes. Então, muitas pessoas dessas comunidades que eu mostrei há pouco, inclusive desta que está aí, que é a Vila Vieira, parte da comunidade foi para a periferia da cidade, né? Então, acabou criando o bairro novo. Isto se replica em diversas cidades da Amazônia. Isso aqui é apenas um exemplo que eu estou dando para vocês. O tempo não me permite. Bem, esse é um perfil que nós fizemos na Vila Vieira, mas que serve para projetar para a região do Baixo Amazonas. Tá? Pode avançar. Quem pode avançar? Isso é a transumância que ele realiza. Tá? Pode avançar. Bem, eu vou fazer só um destaque aqui, né, e eu acho que é um dos mais relevantes, né, da várzea, além, claro, do processo de expansão das zonas urbanas, que para mim, no meu entendimento, hoje é o principal fenômeno, tá, sobre essas regiões de várzea, é o crescimento desses núcleos urbanos, tá? Isso é um dos principais. Então nós temos que valorizar isto bastante. Mas, do ponto de vista da transformação do uso do solo, nós temos outras questões muito interessantes. Eu vou relatar 2 exemplos, simplesmente para eu encerrar minha fala. O primeiro se deu a partir do final dos anos 20, né? A introdução da juta na Amazônia. A juta é uma planta, é um arbusto que foi introduzido pelos japoneses na Vila Amazônia, que é uma vila na fronteira do Pará com o estado do Amazonas, né? E a partir dali é que ela começou a se espraiar por vários lugares do Baixo Amazonas. Isto por uma coisa muito interessante. É que às vezes as pessoas, muitos colegas, às vezes, ou alunos, enfim, ou as pessoas de modo geral, colocam, parece assim que o lugar não tem nexo com o mundo, né? Eu vou viver aqui, eu vou me retirar digamos, da grande complexidade, eu vou lá para o elo perdido. Engano. O que determinou a vinda dessa juta para a Amazônia e transformou, olha o que eu disse anteriormente, o que transformou o modo de vida desses caboclos, inclusive nessas comunidades que eu acabei de mostrar para você, foi a guerra entre a Índia e o Paquistão. A guerra entre a Índia e o Paquistão, a partir da independência da Índia, é que fez a juta, os caboclos mudarem o modo de vida na várzea do Amazonas. Isso aí eu posso depois discorrer para vocês em outra oportunidade, mas você encontra no livro. Quer dizer, o que é que tem a ver a guerra da Índia e do Paquistão com a juta, com o modo de vida no seio da região amazônica que transformou
o meu pai, meu velho pai, num agricultor de juta. Então, nunca tinha pensado nisso, mas de repente ele acaba virando plantador de juta. E a juta, ela vai ter um processo de expansão extremamente veloz a partir de 1944, na região de Óbidos, e vai transformar esses municípios em maiores produtores de juta, né, do Brasil, e vai colocar uma quantidade enorme de pessoas, os chamados varzeiros, a reorganizar, vai reorganizar o trabalho, porque eles não sabiam trabalhar com juta, então eles vão adequar o seu modo de vida para a produção da juta. E isto vai ter um desdobramento do ponto de vista do ambiente de várzea, que o uso da terra na várzea é incrível, porque as matas que estavam sobre essas várzeas vão se transformar em pasto para gado. Então ocorre um processo de arrendamento das terras na várzea, que o negócio é muito grande. E às vezes este arrendamento acabava sendo substituído por capim. Quer dizer, pagava, derrubava toda a vegetação anterior, plantava a juta e em seguida plantava o capim para o dono, entre aspas, para o dono da terra, né? Porque esse dono da terra, tudo tem que ser questionável. A propriedade da terra no Brasil tem que ser questionável desde a Lei das Terras de 1850, tá? Porque a Lei das Terras de 1850 é um grande golpe contra pobres, negros e índios. Pobres, aqueles que vinham da Europa, né, que não traziam recursos. Então foi contra esses imigrantes, foi contra os índios e contra os negros, que 38 anos depois se tornaria, digamos, o fim da sociedade escravocrata, mas não tinha mais acesso à terra porque a lei já impedia. Então, bem, terminou, né? Muito obrigado. Otávio, veja se tu queres falar a respeito. Ok, aqui é só para... Isso aqui era só para ilustrar. Isso foi um dos campos que nós fizemos, inclusive meu amigo Ricardo participou também. Todo esse trajeto aí nós circulamos, e cada ponto vermelho foi onde foi realizado algum tipo de atividade de pesquisa, né? Nesta região aí que vai até Juruti. E eu queria só mais um ponto, né, dizer o seguinte: existem várias formas de apropriação das várzeas. Existe a forma pelo processo de expansão imobiliária presente na cidade, a forma de expansão pelo domínio das terras em função das atividades, diferentes atividades, como é o caso da juta, né? E existe também o processo de expansão em função do agronegócio. Um exemplo disso foi quando as arrozeiras se deslocaram de Roraima em direção a Alenquer, e agora, mais recentemente, inclusive este final de semana, nós viemos do Marajó, inclusive uma na comunidade quilombola, que a gente foi entregar uma cartografia participativa este final de semana, no sábado agora, e junto a eles está uma grande plantação de arroz, quer dizer, parte desse pessoal, né? Então vem desenvolver a plantação de arroz na área de várzea. Então isso vem ocorrendo, mas existe também, por incrível que pareça, isso pode causar uma certa surpresa, mas um interesse minerário sobre as várzeas, né? Então esse mapa eu queria finalizar com isso, certo? Esse aqui é um mapa que nós fizemos quando eu estava trabalhando em Juruti, acompanhando o processo de instalação da Alcoa, né? E nós pegamos os direitos minerários, né? Fomos até a CPRM levantar todos esses dados, e quando nós cruzamos os dados com as áreas, deu nisso. Então você observa esses pontinhos, essas bolinhas aí, é onde cada empresa tem direito minerário, ou seja, direito de fazer prospecção minerária. E o que me causou surpresa é que tem direito minerário sobre as áreas de várzea, né? Porque geralmente a gente vê esse direito minerário sobre as áreas mais, digamos assim, antigas do ponto de vista geológico, mas isso também está presente na base. E fora isso, essas mineradoras, como é o caso da Alcoa, ela muda o modo de vida à medida em que as pessoas elas se reestruturam a sua ação
Então, a pressão dessas pessoas sobre a várzea também se altera em função da lógica minerária. Então, quer dizer que a várzea passa da especulação imobiliária, quando eu olho lá o fundo, o painel, né? Bem da especulação imobiliária até as ações minerárias do agronegócio e etc. Bem, eu agradeço a oportunidade, enfim.